Olá, neste vídeo nós falaremos sobre os princípios do direito processual civil aplicáveis ao direito processual do trabalho. O primeiro deles é o princípio da ação, demanda ou inércia do Poder Judiciário. Ele era previsto no artigo 2º do Código de Processo Civil de 1973. No CPC de 2015, não há um artigo correspondente, mas este princípio continua sendo aplicável. O Poder Judiciário não age de ofício, ele tem que ser provocado, ele tem que ser demandado. Ninguém é obrigado a propor ação, por maiores que sejam as violações aos seus direitos. Portanto, esse princípio da inércia do Poder Judiciário, princípio da ação ou demanda, emana do princípio da livre iniciativa, uma vez que o juiz não prestará a tutela jurisdicional se não for provocado pela parte interessada. Então, a parte interessada, aquela que sofreu lesão ao seu direito, é que deve buscar a tutela jurisdicional para que o Poder Judiciário possa agir, não podendo o Poder Judiciário agir de ofício. E esse princípio da inércia do Poder Judiciário sofre 3 restrições no direito processual do trabalho. A CLT prevê que nenhum empregado pode ser admitido sem que apresente a sua carteira de trabalho e previdência social. Artigo 13 da CLT. A CLT também dispõe que o empregador possui o prazo de 5 dias úteis para efetuar a anotação na carteira de trabalho e previdência social do empregado. Infelizmente, muitos empregadores não cumprem esse prazo. Muitos empregadores não efetuam a anotação na CTPS dos empregados. Aí, o texto consolidado permite, no artigo 36 e seguintes, que o empregado faça uma reclamação administrativa perante a Delegacia Regional do Trabalho ou órgão autorizado da falta de anotação por parte do empregador. E, nesse caso, o empregador será notificado para efetuar as anotações ou apresentar a sua justificativa pela falta de anotação. Não havendo anotação da empresa na CTPS do empregado, o artigo 39 da CLT estabelece, verificando-se que as alegações feitas pelo reclamado versam sobre a não existência de relação de emprego, ou sendo impossível verificar essa condição pelos meios administrativos, será o processo encaminhado à Justiça do Trabalho, ficando, neste caso, sobrestado o julgamento do auto de infração que houver sido lavrado. Parágrafo 1º. Se não houver acordo, a Vara do Trabalho, em sua sentença, ordenará que a Secretaria efetue as anotações, uma vez transitado em julgado, e faça a comunicação à autoridade competente. Então, aqui no artigo 39 da CLT, ele está prevendo que o processo trabalhista se dê de ofício pela falta de anotação na CTPS. O empregado reclama perante o órgão administrativo, atual Secretaria das Relações de Trabalho, o antigo Ministério do Trabalho, não havendo anotação e nem justificativa plausível por parte do empregador, o processo administrativo é enviado à Justiça do Trabalho e ela, de ofício, dá início ao processo. É uma exceção. Confesso
que nos meus 28 anos de exercício da advocacia, eu nunca vi isso ocorrer na prática. Até porque, se o empregado trabalha sem anotação na CTPS, outros direitos foram violados. Faltou recolhimento de contribuição previdenciária, faltou depósito de fundo de garantia e outros direitos, é bem provável que também não tenham sido respeitados. De forma que, ao invés de reclamar contra a falta de anotação na CTPS, o mais comum é o empregado propor reclamação trabalhista, reconhecendo o vínculo empregatício, pedindo o reconhecimento do vínculo empregatício, a consequente anotação na CTPS e condenação da empresa em outras verbas de natureza salarial e ou indenizatória. Sendo assim, é muito mais prudente, ao invés de reclamar administrativamente pela falta de anotação, recorrer ao Poder Judiciário após a cessação do contrato, ou mesmo durante o contrato, pleiteando os demais direitos decorrentes da falta de anotação. Outra exceção no processo do trabalho ao princípio da ação, demanda ou inércia do Poder Judiciário. Artigo 856 da CLT. Dispõe: a instância será instaurada mediante representação escrita ao presidente do tribunal. Poderá ser também instaurada por iniciativa do presidente, ou ainda a requerimento da Procuradoria da Justiça do Trabalho, sempre que ocorrer suspensão do trabalho. Então, no caso de greve, paralisação coletiva dos trabalhadores, o artigo 856 da CLT autoriza que o presidente do Tribunal Regional do Trabalho ou o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, de ofício, instaure o dissídio coletivo. Essa é uma exceção ao princípio da ação, demanda ou inércia do Poder Judiciário. Uma terceira hipótese de exceção nós encontramos no artigo 878 da CLT, que trata da execução trabalhista. A execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou presidente do tribunal, apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. Essa redação decorre da reforma trabalhista. Antes da reforma trabalhista, já era possível a execução de ofício. O juiz do trabalho ou o presidente do tribunal iniciar a execução de ofício, sem provocação das partes. Com a reforma trabalhista, essa execução de ofício ficou restrita aos casos nos quais o empregado vencedor não é representado por advogado. Outro princípio do processo civil aplicável ao processo do trabalho: princípio da disponibilidade ou dispositivo. As partes têm a liberdade de não praticar atos processuais, inclusive de ajuizar ou não uma ação. Deste princípio decorre a liberdade que as partes têm no processo de praticar ou não os atos processuais que a lei lhes faculta, bem como a possibilidade de apresentar ou não uma pretensão em juízo, de se defender ou não. É claro que tudo terá consequências. Se a parte não propuser a ação trabalhista no prazo estabelecido na Constituição e na CLT, pode ocorrer a prescrição. Extinto o contrato de trabalho, o empregado tem até 2 anos para propor reclamação trabalhista.
Artigo 7º, inciso 29 da Constituição da República. Se a ação trabalhista não for ajuizada neste prazo, ocorre a prescrição bienal. Da mesma forma, o empregado só pode reclamar os últimos 5 anos. Se ele propuser a reclamação trabalhista decorrido 1 ano da cessação do contrato, só poderá reclamar os últimos 4. A contagem é feita da propositura da ação para trás. De forma que este vídeo está sendo gravado no dia 26 de agosto de 2020. Uma ação trabalhista ajuizada hoje só poderá ter apreciados os pedidos de 26 de agosto de 2015 para cá. Então, essa prescrição ela vai ocorrer dia a dia. Cada dia que passa é um dia a menos. De forma que a não propositura da ação implica nessa consequência. O empregador pode não se defender e terá como consequência a aplicação da revelia quanto à matéria de fato. Demais atos processuais, se não forem praticados, vão implicar na preclusão do ato processual, a perda do direito de praticar o ato pelo decurso do prazo. Sobre preclusão falaremos mais tarde. A moderna doutrina, diante do caráter publicista do processo, vem defendendo uma postura mais ativa do juiz, autorizando que ele determine a prática de determinados atos sem que perca a imparcialidade que deve sempre manter. Princípio do impulso oficial. Terceiro princípio do processo civil aplicável ao processo do trabalho. Ele tem previsão no artigo 2º do Código de Processo Civil, o qual dispõe: o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Apesar de o processo só ter início por iniciativa da parte, o seu desenvolvimento ocorre por impulso oficial. Uma vez proposta a ação, os demais atos processuais serão impulsionados pelo juiz, determinando que se pratique este ou aquele ato. E se a parte não praticá-los, terá consequências daí decorrentes. A jurisdição, o poder de dizer o direito, será prestado pelo juiz, de acordo com os poderes que o ordenamento jurídico lhe confere. Se não pode agir de ofício, só pode agir provocado. Por outro lado, uma vez provocado, ele dará impulso oficial ao processo. Artigo 2º do CPC. Outro princípio do processo civil, aplicável ao processo do trabalho, é o princípio da oralidade. Muitos atos processuais são orais, praticados na audiência. Não há artigo específico sobre o princípio da oralidade, mas ele pode ser observado através do princípio da identidade física do juiz, o qual era contemplado no artigo 132 do Código de Processo Civil de 1973. No CPC de 2015, não há um artigo correspondente. Também pode ser observado esse princípio da oralidade através do princípio da concentração dos atos na audiência, conforme artigos 357 e 358 do CPC, bem como no princípio da imediatidade, previsto nos artigos 342 e 446, inciso 2º do CPC de 73 e artigo 481 do CPC de 2015. Os atos orais são atos que ocorrem na audiência e são importantíssimos, principalmente por serem praticados na presença do juiz. Por exemplo, o depoimento pessoal das partes, através do qual elas podem confessar, a prova testemunhal. São atos orais
e são atos praticados na presença do juiz, o que tem uma diferença muito grande se o juiz não participou da audiência, não presidiu a audiência. O juiz que tem contato com o processo apenas lendo o que está escrito nos autos, seja de processo físico, seja de processo judicial eletrônico, ele não viu, ele não sentiu a parte prestando depoimento pessoal. Ele não viu, ele não sentiu a testemunha prestando testemunho. O que é muito diferente, quando o juiz está ouvindo a parte, quando o juiz está ouvindo a testemunha, olhando nos seus olhos, sentindo os momentos em que ela muda a respiração, os momentos em que ela titubeia para responder às perguntas, o momento em que ela procura buscar resposta, o momento em que ela faz as suas pausas durante a sua fala, os momentos em que ela demonstra nervosismo. O juiz que presencia tudo isso tem uma outra interpretação daquilo que foi falado pela parte ou pela testemunha e que é reduzido a termo, a escrito e que consta dos autos. Aquele juiz que não presidiu a audiência, que não ouviu as partes, que não ouviu as testemunhas, mas apenas teve contato com o que elas falaram, lendo a letra fria dos autos, ele não tem a mesma percepção. Daí a importância do princípio da oralidade no processo civil. Outro princípio importantíssimo, o princípio da instrumentalidade das formas. A instrumentalidade das formas está prevista no artigo 277 do CPC, o qual estabelece: quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se realizado de outro modo lhe alcançar a finalidade. Isso é importantíssimo. Esse princípio da instrumentalidade das formas estabelece, portanto, que o processo deve ser um instrumento da justiça. Ele deve estar a serviço do direito material e não o contrário. O processo não pode ser usado para afastar o direito material, mas sim deve ser um instrumento para dar efetividade ao direito material. Sendo assim, quando a lei prescrever ao ato determinada forma, sem combinar nulidade, o juiz deve considerar o ato válido, se realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Quem falou muito bem sobre esse princípio da instrumentalidade das formas foi o jurista Cândido Rangel Dinamarco, no seu livro A Instrumentalidade do Processo. Então, recomendo a leitura desse livro, A Instrumentalidade do Processo, do jurista Cândido Rangel Dinamarco. Outro princípio importantíssimo no processo civil é que se aplica ao processo do trabalho, o princípio da impugnação específica, que está previsto no artigo 341 do CPC, o qual dispõe: incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se. Então, deve haver impugnação específica a todos os pedidos deduzidos na petição inicial. A ausência de impugnação específica implica em presunção de veracidade daqueles fatos alegados na petição inicial. E nós veremos mais para frente no vídeo sobre provas que os fatos não impugnados independem de provas. Este princípio da impugnação específica, portanto, determina que o requerido apresente manifestação específica sobre todos os fatos narrados na petição inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados, salvo nas exceções em que não se admite a confissão,
ou se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento público que a lei considere da substância do ato, ou se a petição inicial estiver em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. Hipóteses do artigo 341 do CPC como exceções a esse princípio. Outro princípio importante é o princípio da estabilização da demanda, previsto nos artigos 108 e 329, inciso 1º do Código de Processo Civil. Lembrando que no processo do trabalho não existe saneamento do processo. No processo do trabalho também não há limitação do CPC ao aditamento da petição inicial. No processo civil, a petição inicial só pode ser aditada antes da citação do réu. No processo do trabalho, a petição inicial pode ser aditada na audiência inicial. Não há saneamento do processo e a contestação pode ser apresentada na audiência, conforme artigos 846 e 847 da CLT, e na própria audiência é possível aditar a petição inicial. Nessa hipótese, o juiz deve redesignar a audiência, reabrindo o prazo para a defesa, a qual será apresentada na audiência redesignada. Assim, não há prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Mas, com relação à estabilização da demanda, o que será objeto de julgamento é aquilo que foi objeto de estabilização da demanda, ou seja, o que consta da petição inicial e o que consta da contestação. Esses são os limites da litis contestatio. O juiz não pode fugir entre o que foi requerido e o que foi impugnado. É isso que vai ser objeto de apreciação pelo Poder Judiciário. Essa é a demanda estabelecida. Outro princípio do processo civil aplicável ao processo do trabalho é o princípio da eventualidade. Esse princípio da eventualidade está previsto no artigo 336 do CPC, o qual dispõe: incumbe ao réu alegar na petição inicial toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, especificando as provas que pretende produzir. Ao contrário da petição inicial, que pode ser aditada, a contestação não. A contestação não permite aditamento, de forma que toda a matéria de defesa deve ser apresentada na contestação. Esse é o princípio da eventualidade. Em decorrência deste princípio, toda a matéria de defesa deve ser apresentada sob pena de preclusão e ter como consequência a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, sem a necessidade de se realizar prova a seu respeito, por serem fatos incontroversos. No artigo 374 da CLT, do CPC, o 374 diz: não dependem de prova os fatos. Terceiro, admitidos no processo como incontroversos. Os fatos não impugnados transformam-se em fatos incontroversos. Os fatos incontroversos independem de prova. O último princípio do processo civil, aplicável ao processo do trabalho, é o princípio da preclusão. Vários artigos vão tratar desse princípio, como o artigo 278 e 507 do CPC. No âmbito trabalhista, processual trabalhista, os artigos 795 e 879, parágrafos 2º e 3º, vão tratar também da preclusão. O 795, quando fala que a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade de falar na audiência ou nos autos. E o 879, quando fala da liquidação de sentença.
sendo definido o prazo para a manifestação sobre o cálculo, sob pena de preclusão. Este princípio da preclusão decorre do princípio dispositivo e da lógica processual, que é um andar para frente. O processo é um andar para frente, sem retornos a etapas ou momentos processuais já ultrapassados. Então, é um eterno andar para frente. De forma que a preclusão ela pode se dar em três hipóteses: a preclusão consumativa, a preclusão temporal e a preclusão lógica. A preclusão consumativa vai ocorrer quando o ato for praticado. A parte contestou. Não pode contestar de novo e dizer: desconsidere a primeira contestação. Essa é que é a correta. Não, a primeira contestação é que será apreciada. A parte recorreu. Ela não pode recorrer novamente e dizer: desconsidere o primeiro recurso. É este o correto. Não. O recurso que será apreciado foi aquele apresentado em primeiro lugar. Ocorreu a preclusão consumativa. Já a preclusão temporal ocorre com o decurso do prazo. Se há um prazo para recurso, e esse prazo no processo do trabalho é de 8 dias, decorridos os 8 dias úteis, precluiu o direito de recorrer. Então, não será possível recorrer no 9º dia útil. A preclusão pode ser lógica. Um exemplo: ação julgada procedente em parte. Ambos são vencidos, tanto podem recorrer quanto requerer a execução da sentença. Ao invés de recorrer, o reclamante requer a execução da sentença e depois recorre. O juiz pode entender que ocorreu a preclusão lógica ao direito de recorrer, quando ele requereu a execução da sentença. Para evitar isso, eu acho mais prudente recorrer primeiro e depois requerer a execução provisória. Caso contrário, há o risco de se admitir a preclusão lógica. São esses os princípios do processo civil aplicáveis ao processo do trabalho. No próximo vídeo, falaremos dos princípios processuais trabalhistas propriamente dito. Até lá!